Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, olha, o tema é daqueles que mexem com a gente, sabe? Vamos investigar umas conexões que algumas análises fazem entre a profecia bíblica, lá de Ezequiel 38, e o papel da ONU hoje em dia. Uhum. A pergunta que as nossas fontes colocam na mesa, e que a gente vai explorar aqui, é bem direta. A ONU é o fim dos tempos? Forte, né? E para isso a gente tem aqui um material interessante, várias reflexões sobre essa questão e um estudo bem detalhado dos capítulos 38 a 48 de Ezequiel. Certo. Então, nossa missão aqui hoje é meio que desempacotar isso tudo, sabe? Olhar as interpretações sobre Gog e Magog, essa aliança de nações contra Israel e, bom, onde a ONU entraria nisso tudo, né? E quais as implicações tanto espirituais quanto geopolíticas. Exato. E é bom a gente situar logo de cara, né? Ezequiel 38 é uma profecia sobre uma batalha, assim, gigantesca, nos últimos dias. Muitas correntes de pensamento, principalmente na escatologia, veem isso como um evento-chave antes da segunda vinda de Cristo. Certo, um prelúdio. Isso. A figura central é Gog, da terra de Magog. Ele lidera uma frente enorme contra Israel. E o ponto central das fontes que a gente analisou é justamente essa pergunta. Será que as estruturas globais que a gente tem hoje, tipo a ONU, poderiam ter alguma relação com os mecanismos que possibilitariam essa coalizão prevista há tanto tempo? É uma ponte interessante mesmo, do antigo para o agora. Com certeza. Fascinante e um pouco perturbadora, talvez. Então vamos olhar para ele, para essa figura, Gog de Magog. Ezequiel descreve ele como um líder, né? De uma terra a um norte de Jerusalém. Uhum. Do norte. E as fontes que a gente viu, elas ressaltam muito que Gog pode ser um símbolo, né? Não necessariamente uma pessoa só, mas talvez um líder ou um conjunto de líderes, sabe? Que estariam determinados a atacar o povo de Deus no fim dos tempos. Sim, uma representação do mal organizado contra Israel. E ele não estaria sozinho. A profecia ali está aliados, né? Pérsia, que seria a leste, Cuxi, que geralmente identificam como Etiópia ao sul, e Put, Líbia, a oeste. Exato, uma coalizão vinda de várias direções. E o interessante é como as fontes pegam esses nomes antigos e tentam ver ecos hoje, né? Falou em Rússia, Irã, talvez Turquia, São interpretações, claro, mas a ideia é que seria uma aliança bem ampla. abrangente, vinda de perto e de longe, aparentemente. E tem um detalhe sobre a motivação de Gog que é bem intrigante. Ezequiel 38, verso 4, usa uma imagem muito forte. Qual? Diz que Gog seria trazido com anzóis nos queixos. Anzóis nos queixos. Nossa. Isso sugere que não é só estratégia política ou militar, sabe? Aponta para uma força, talvez uma manipulação ou circunstâncias criadas que o empurrariam quase que à força contra Israel. Uma força irresistível, então. Exatamente. E é nesse ponto que a análise das fontes começa a conectar a ONU. Entendi. Essa imagem dos anzóis é bem poderosa mesmo. Sugere algo maior por trás. Mas como que as fontes ligam isso à ONU? Quer dizer, a ONU foi criada para a paz, né? Parece um contrassenso. Pois é. E aí que está o ponto central da tese que essas fontes exploram. Será que a ONU, mesmo com esse mandato de paz, poderia se tornar, talvez, sem querer ou não, a plataforma, o sistema que acaba alinhando essas nações contra Israel? O argumento que apresentam é que, mesmo sem ter um exército próprio, né, a ONU tem uma influência global, que, bom, ninguém nega, através de resoluções, acordos e na definição de agendas globais, clima, direitos humanos, até governança digital agora. Sim, a influência é clara. Então, a perspectiva levantada é se essa estrutura toda, talvez sob uma capa de diplomacia, né, poderia operar como um tipo de trono sem coroa, ou, como uma das fontes usou uma expressão forte, um cavalo de Troia moderno. Cavalo de Troia. No sentido de quê? No sentido de promover agendas que, no fim das contas, levariam a uma espécie de unificação forçada, talvez, ou a um alinhamento contra certos valores ou nações específicas, como Israel. E as fontes mencionam algo sobre liberdades, né? Tipo, liberdade religiosa, essas coisas. Sim, mencionam-te um ponto de atenção seria como esses temas, liberdades individuais, liberdade religiosa, poderiam ser tratados nesse cenário, nesse contexto global unificado. E também fazem uma associação com a ideia de nova ordem mundial. Ah, sim.
Esse termo já apareceu em discussões internacionais, de fato. Pois é. E a questão que as fontes levantam é se essa busca por uma governança mais unificada, sabe? Se isso poderia ser o tal mecanismo pelo qual a coalizão de Ezequiel se forma. Então não seria a ONU com armas, mas a estrutura dela sendo usada. Essa é a linha de raciocínio que as fontes exploram. Não é ver a ONU, tipo, declarando guerra, mas questionar se a estrutura, a influência dela poderiam ser instrumentalizadas, sabe? Para criar o cenário que Ezequiel descreveu, nações diferentes juntas contra Israel. A ONU seria, nessa visão, um possível facilitador, o coordenador dessa frente. Essa ideia da ONU como facilitadora leva a gente direto para o centro da profecia, né? Que é Israel. Sem dúvida. As fontes que a gente leu são bem enfáticas nisso. Chamam Israel de relógio de Deus ou até pedra no sapato do sistema mundial. O ataque de Gog é claramente contra o povo de Israel na terra deles, mirando Jerusalém. Sim, o foco é total em Israel. E um ponto que essas fontes destacam bastante é a quantidade de resoluções da ONU que são críticas a Israel. Dizem que parece desproporcional se comparar com outras nações com problemas sérios também. Essa observação é usada nas fontes para sugerir algo tipo uma preparação psicológica em escala global. Preparação psicológica, como assim? A ideia seria que, ao pintar Israel repetidamente como um problema, né? Como o vilão da história, talvez. O ataque futuro, aquele descrito por Ezequiel, poderia acabar sendo visto por muita gente como, é justificável. Entendi. Para que pareça legítimo. Isso. E combina com a descrição lá em Ezequiel 38:11, que fala que o ataque surpreende um povo que vive em segurança, em aldeias sem muros. Ah, sim. Vivendo tranquilamente. Exato. Sugere que aconteceria num tempo de aparente paz. Talvez uma paz negociada, né? Com acordos internacionais, mas uma paz frágil. Uma paz superficial, então. Isso me lembra o que as fontes chamam de guerra de narrativas. Parece que o conflito começa muito antes das armas, né? Precisamente. As fontes argumentam que o campo de batalha hoje, o mais decisivo, é o da informação, das narrativas que moldam o que as pessoas pensam. O controle da opinião pública. Isso, controlar o que as pessoas pensam é estratégico. E nesse contexto, a estrutura da ONU, com aquela rede enorme de influência, né, em educação, comunicação, poderia ser usada, é o que essa perspectiva sugere, para espalhar certas ideias. Que tipo de ideias? Tipo, a necessidade de um governo global é inevitável. A soberania nacional já não importa tanto. A fé é algo privado que não deve influenciar o público. Coisas assim. Marginalizar certas visões de mundo. E as armas dessa guerra não seriam as convencionais, então? Não. As fontes falam muito em tecnologia, vigilância, controle de dados, como as armas invisíveis. Armas invisíveis. A ideia de que a mentira, quando aceita como verdade por muitos, se torna a arma principal. E o alvo final é a mente das pessoas. Impactante isso. O controle ideológico vindo antes do controle físico. É uma visão onde a batalha começa no campo das ideias, sabe? Desgastando valores, construindo um consenso global que lá na frente poderia facilitar a agenda por trás daquela coalizão de Gog. Mas a história não termina aí, né? Pelo menos não na profecia. As fontes falam que Ezequiel descreve uma virada, uma intervenção divina. Como é isso? Espetacular. E terrível para os invasores, claro. Ezequiel 38, lá pelos versos 18 a 23, descreve a reação de Deus. É um terremoto gigantesco em Israel. Um terremoto? Sim, cataclísmico. E pânico, confusão entre as tropas inimigas, eles se atacando, pestilência, chuva torrencial, pedras de gelo enormes, fogo, enxofre. Nossa, uma destruição total. Total. E o ponto crucial que as fontes ressaltam muito é que a salvação de Israel vem direto de Deus. Não vem de alianças militares humanas, sabe? Não é a OTAN, não são os Estados Unidos, nem a própria ONU que salva. É Deus diretamente. Mas por que essa intervenção tão direta, tão poderosa? Qual o objetivo disso tudo?
O próprio Ezequiel deixa bem claro, lá nos versículos 16 e 23 do capítulo 38, Deus diz que permite o ataque para que as nações me conheçam. Ah, para se revelar. Exato. E ele afirma: engrandecer-me-ei e santificar-me-ei e serei conhecido aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. O propósito final é esse: demonstrar sem deixar dúvida quem ele é, sua soberania, sua santidade, para o mundo inteiro ver. Faz sentido. E depois? Depois dessa batalha, o que acontece? Como fica a situação? Quais são as consequências? O capítulo 39 de Ezequiel descreve o rescaldo, né? Tem uma imagem bem forte que chamam de banquete sacrificial. Banquete? Onde aves e feras devoram os corpos dos exércitos que caíram. É um símbolo do fim trágico de quem desafia a Deus, né? Pesado. Sim. E mais, a terra precisa de uma purificação longa. A profecia fala de 7 meses para enterrar os mortos. 7 meses? E 7 anos para queimar as armas que sobraram. 7 anos? Isso. O número 7, como as fontes observam, pode ser simbólico, né? Indicando um período completo de conclusão. Talvez ligado até ao tempo da tribulação que outras profecias mencionam. Entendi. E qual seria a lição final? A verdade que todo mundo entenderia depois disso tudo? Seria o reconhecimento universal do poder e da identidade de Deus. Ezequiel 39:7 diz: Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. E os versos 21 e 22 reforçam: daquele dia em diante, tanto Israel quanto as outras nações saberão que ele é o Senhor, o Santo em Israel. Acabaria a dúvida sobre quem manda. Uau! É uma narrativa intensa. Mas depois dessa descrição toda da batalha, da destruição, da purificação, a visão de Ezequiel muda de foco, né? Ele começa a descrever um templo novo. Sim, é uma mudança bem marcante. Do capítulo 40 até o 43, mais ou menos, a gente tem a visão detalhada de um templo magnífico, em Jerusalém, que seria construído nos últimos dias. Muitos detalhes arquitetônicos, imagino. Muitos. Mas o foco principal não é só a arquitetura, sabe? É a santidade do lugar. Por exemplo, no capítulo 44, ficam estabelecidos critérios bem rigorosos para poder entrar ali. Ah, é? Tipo o quê? O Senhor instrui Ezequiel a não deixar entrar estrangeiros incircuncisos de coração ou de carne. Ou seja, pessoas que não têm uma aliança real com ele, um compromisso. A mensagem é clara: para adorar ali precisa de retidão, de um coração voltado para Deus. Exige um preparo, uma condição espiritual? Exatamente. E talvez a imagem mais forte, mais memorável dessa parte toda seja a das águas que saem do templo, lá no capítulo 47. Ah, sim. Eu lembro dessa imagem. Águas que curam, né? Isso. É uma visão poderosa mesmo. Começa com um fiozinho de água saindo debaixo do templo Uhum. e vai crescendo, crescendo até virar um rio enorme. Tão fundo que não dá nem para atravessar a nado. Um rio que nasce no templo. Exato. E esse rio corre para leste, na direção do Mar Morto. E quando chega lá, transforma aquelas águas super salgadas e sem vida, sabe? Traz vida abundante. Peixes por toda parte. Incrível. E nas margens do rio crescem árvores frutíferas o ano todo, cujas folhas servem como remédio. É uma imagem de vida plena. Lindo isso. E como que as fontes interpretam essa visão? Simbolicamente, o que ela representa? A interpretação mais comum é que essas águas são as bênçãos de Deus. Bênçãos que fluem da presença dele, da adoração verdadeira no seu templo. Bênçãos que curam e dão vida. Exato, elas têm o poder de curar espiritualmente, de trazer vida onde antes só tinha morte, de nutrir. Simbolizam as maiores bênçãos que a gente pode receber através de Jesus Cristo, incluindo a vida eterna. E as árvores? As árvores nas margens seriam as pessoas. Pessoas transformadas por essas bênçãos, sabe? Que se tornam elas mesmas fontes de cura, de alimento espiritual para os outros. É uma imagem de restauração completa, de vitalidade. Que visão de esperança, né? Depois de tanta destruição vem essa renovação. Agora, antes da gente fechar,
Tem um ponto importante de esclarecimento que as fontes fazem sobre Gog e Magog, né? Para não confundir as coisas. Ah, sim, fundamental isso. É preciso distinguir bem. Essa batalha de Gog e Magog que a gente falou, de Ezequiel 38 e 39, a interpretação mais comum é que ela acontece antes da segunda vinda de Cristo e do milênio. Antes. Ok. Existe outra batalha, que também tem o nome de Gog e Magog, mas que está descrita lá no livro do Apocalipse por João, no capítulo 20. Ah, tem outra? Tem. E essa segunda batalha acontece no final do milênio, depois dos 1000 anos do reinado de Cristo na Terra. Entendi. São dois eventos diferentes, separados por muito tempo. Entendi. Usam nomes parecidos, mas são momentos distintos. Exatamente. Usam nomes simbólicos semelhantes para os inimigos de Deus, mas em épocas totalmente diferentes. É importante não misturar. Perfeito. Essa distinção é crucial mesmo. Bom, então, recapitulando um pouco nossa conversa de hoje, né? A gente explorou a profecia de Ezequiel sobre essa invasão gigante contra Israel nos últimos dias. Analisamos a interpretação que as fontes levantam sobre um possível papel da ONU como um sistema que facilitaria essa coalizão. Sim, essa conexão que elas fazem. Vimos a centralidade de Israel nisso tudo, a ideia da guerra de narrativas que precede o conflito físico, a intervenção divina que é decisiva e, por fim, essas visões de restauração, de bênção, simbolizadas pelo novo templo e suas águas que dão vida. Foi um panorama bem completo. E a mensagem que parece ficar ecoando das fontes é um chamado para o discernimento, né? Para uma resistência espiritual, mental, diante das narrativas que dominam por aí. Exatamente. E isso conecta com o alerta final que as fontes destacam. O campo de batalha mais crítico hoje, e talvez nesse cenário futuro de Ezequiel, é a mente humana. A mente, sim. A capacidade de discernir o que é verdade, de questionar as narrativas que chegam até nós e de se manter firme em princípios. Isso se torna essencial. Faz todo sentido. E sabe, pensando adiante, se essa análise toda levou a gente a olhar para a ONU por essa lente profética, talvez valha a pena refletir sobre outras figuras simbólicas que aparecem nas escrituras, né? Tipo quais? Bom, as fontes até sugerem uma. Aquela figura enigmática da mulher montada na besta, lá em Apocalipse 17. Que conexões será que ela poderia ter com os nossos dias? Fica aí a questão, né? Talvez para uma próxima exploração.